José Poças Esteves e António Rebelo de Sousa são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Igualmente. Comecemos pelo Orçamento do Estado. Vamos conhecendo aos poucos as linhas gerais deste orçamento. Ainda hoje o Primeiro-Ministro disse que é um orçamento difícil para o próximo ano, mas que permite antever algum crescimento. Pelas medidas que já são conhecidas, antevê este crescimento? Não é possível crescimento nenhum, do meu ponto de vista, porque, vamos lá ver, não é possível. Não há nenhum modelo econométrico que nos permita dizer que o desemprego vai aumentar, como o próprio Ministro das Finanças já reconheceu que iria, embora marginalmente, e que realmente em termos de criação de emprego vai haver uma redução, vai haver em vez de haver criação de empregos, não, realmente há uma taxa negativa, uma variação negativa, e simultaneamente dizer que não há variação nenhuma a fazer os objetivos que tinham sido previamente estabelecidos em relação à taxa de crescimento. Quer dizer, se é preciso rever em alta a taxa de desemprego, se é preciso rever realmente em baixa a criação de emprego, então também é preciso rever em alta o decrescimento da economia, que estava previsto para 1%, realmente, de taxa de crescimento da economia, e realmente devia ser, realmente, portanto, superior de crescimento. Bem, portanto, há contradição do próprio discurso, realmente, do Sr. Ministro das Finanças, realmente, mesmo, utilizando o mesmo modelo económico, dizemos, uma coisa não bate a bota com a perdigota. Ora bem, mas eu estou convencido que vai ser bem pior do que isso, porque eu penso que, para além da quebra do consumo, para além da quebra do investimento, as exportações dificilmente poderão aumentar significativamente do próximo ano. Acho que as condições de crescimento na Europa, que realmente tem um peso muito grande nas nossas exportações, e mesmo nas novas economias emergentes, não são sequer as mesmas no próximo ano, ou não vão ser as mesmas que ocorreram em 2012. E que estão ainda a ocorrer, quer dizer, eu não tenho uma previsão otimista em relação ao futuro da economia mundial para o ano de 2013, em relação àquilo que foi o cenário deste ano, tenho as maiores dúvidas que realmente a situação seja melhor do que foi este ano, e portanto, assim sendo, não há nada que nos permita dizer, a minha previsão, realmente, enfim, quer dizer, que vale o que vale, é de que este ano, eu sempre disse isso, haveria um decréscimo na ordem dos 3,5% a 4%, realmente, quando chegar, se fizer as contas, realmente, não vai ser 3%, e eu acho que nós vamos estar pelo menos entre 1,5% e 2% de decréscimo do PIB na próxima. É a minha. Agora, portanto, não sou tão otimista. E depois há aqui problemas. Mas já tinha essas previsões ou são previsões que foram agravadas agora? Foram agravadas com as medidas. Porque, note-se, não há aqui, neste Orçamento de Estado, pelo menos que seja do nosso conhecimento, medidas verdadeiramente que se possam considerar de incentivo ao crescimento económico. Quer dizer, não há, pelo menos que sejam até agora do nosso conhecimento. E portanto, tudo o que há é realmente no sentido de haver uma contenção da despesa e, portanto, também da procura interna, que vai ter realmente efeitos indutores negativos. E mesmo outras coisas, por exemplo, que eu compreendo em termos de justiça social, que é realmente o caso, por exemplo, das mais-valias, os rendimentos de capital, realmente a taxa Tobin, a taxa de... Quer dizer, também aí realmente tudo o que se está a procurar fazer tem que se lhe diga, não é? Porque nós temos que ver que os impostos sobre os rendimentos de capital obedecem a uma lógica diferente, que não tem que ver só com a equidade, quer dizer, tem que ver realmente com objetivos de natureza macroeconómica, realmente. Porque nós não podemos esquecer que o fator produtivo de capital e o fator produtivo de trabalho não têm a mesma mobilidade. Quer dizer, eu realmente, se aumentar os impostos aqui do Zé Poças Esteve, não é que vai aumentar, aliás, ele não vai logo pensar em fazer as malas e no dia seguinte estar na Holanda ou estar no Luxemburgo, não é? Quer dizer, primeiro que ele tome essa decisão, realmente ainda leva algum tempo. Há uma certa inércia em termos de, digamos, mobilidade de fator produtivo de trabalho. Essa inércia não existe no capital, quer dizer, demora segundos. O capital aumenta-se, o imposto remete sobre os rendimentos de capital, não é? E, não é, segundos depois o dinheiro está noutro sítio. Ora bem, pronto, pode-se achar que isso é uma injustiça, uma grande justiça social, mas é assim, é o que vale o que vale. Ora bem, e nós temos que lidar com esse aspecto. Outra medida, por exemplo, que é uma medida altamente demagógica defendida pela Intersindical, e eu não sei como é que, enfim, eu ainda não compreendi bem qual é a posição do Sr. Ministro das Finanças sobre esse assunto, não é? Porque há dias em que parece que ele realmente tem a mesma posição que a Intersindical, outros dias que não, que diz que está realmente à espera da posição dos outros países da área do euro. Depois já há dias em que realmente, enfim, qualquer pessoa que sabe o que é que... Relativamente à taxa Tobin. A taxa Tobin, a taxa Tobin. Em primeiro lugar, a receita proveniente da taxa Tobin tinha como destino realmente os países em vias de desenvolvimento, não é? E agora, nesta nova modalidade, é para o orçamento comunitário, não é para resolver o problema realmente do nosso país, que é onde devia ser, não é? Ora bem, mas, de qualquer das maneiras, sempre se pensou que é uma taxa a aplicar a nível mundial.
Não é? Mas pronto, já que não seja a nível mundial, pronto, que isso faz uma grande confusão aos espíritos. Enfim, A alternativa, os capitais são mundiais. Eu acho que eu só Não aplicaria se a pode taxa. fechar, Eu sou realmente centro-esquerda, mas sou realista, quer dizer, não sou destituído de inteligência. Não é? Ora bem, portanto, tem que ser a nível mundial. Mas pronto, vamos aqui para. Não, é ao nível realmente da área do euro. Então, que se toma a decisão definitivamente ao nível dos países da área do euro. E que não temos nada que ser logo os primeiros pôr-nos em bicos de pés a dizer que nós vamos já aplicar. Ora bem, portanto, é outra medida e que ainda hoje esse tema foi motivo de discussão no Eurogrupo, portanto, há aqui, sem acordo. E depois, aquilo que mais me impressiona neste coisa é que qualquer pessoa que tem dotes de inteligência e de realmente bom senso e tal, realmente quando aplica uma série de medidas que implicam o agravamento dos impostos, sabe à partida que tem que adotar 5 ou 6 medidas que atenuem um bocado o efeito disso e que realmente deem confiança aos agentes económicos em termos de criar uma perspectiva de promoção do crescimento e realmente e do emprego e tal. Ora bem, e não custa nada mas já falámos várias vezes sobre isso, quer dizer, em relação a certos setores, haver uma redução realmente do IRC, em relação a novas empresas, startups, por exemplo, realmente em relação por exemplo, a novas empresas do setor na área do mar, não é do setor do mar, no hipercluster do mar, porque qual é o problema? Não tem impacto nenhum negativo, quer dizer, em termos orçamentais, dizem que realmente novas empresas desse setor têm realmente uma redução, têm um IRC reduzido, não é? Por exemplo, licenciamento de novas embarcações. Vai dizer, a partir de agora, licenciamento de novas embarcações que realmente estão isentos de taxas. Qual é o impacto negativo que isso tem no Orçamento de Estado? Estou-se a dar um exemplo. Portanto, é preciso puxar pela imaginação. Bem, isso aqui está a trabalho, não é? Quer dizer, é preciso puxar e é preciso ter imaginação. Mas, realmente, a sensação com que nós ficamos é que o Governo nem sequer se dá o trabalho de tentar ser imaginativo e criativo em termos de apresentação de algumas medidas de incentivo. E deixe-me trazer também aqui o José Poças Esteves para a conversa. Eu não quero ser exagerado nas minhas pegando sobretudo neste ponto de, além do Governo eventualmente não estar a promover a criação de novas empresas e de dinamizar algumas áreas de atividade, está também a contribuir para esta fuga de capital de que falava António Rebelo de Sousa. Eu creio que sim, até porque creio que já ninguém tem dúvida, nem os agentes económicos, nem os economistas, nem os próprios políticos têm dúvidas que a carga fiscal atingiu o limite e estamos já a entrar no efeito, chamado efeito Laffer, que nós economistas chamamos mais imposto, já não significa mais arrecadação de receita. Claramente estamos nessa fase, com efeito extremamente negativo na economia, como o António disse muito bem, nomeadamente a nível do consumo. Por isso é que eu acho que a solução que se está a encontrar, e eu já disse isto não a semana passada, porque não pude estar, mas estive há 15 dias e tenho vindo a defender isto, a solução que se está a encontrar é pior que a solução que se tinha anteriormente. Eu sei que isto não é politicamente muito correto, mas em termos económicos e em termos de efeito económico, de impacto e medida económica, teria sido preferível manter a solução anterior do que esta solução. Claro que não é a solução tal como estava, a solução corrigida, nomeadamente a modelização da taxa social única, do lado do trabalhador e também do lado do empregador. Eu já começo a desconfiar que foi o inspirador dessa medida. Não, os efeitos atuais são piores que aqueles que estavam anteriormente. Porque, no fundo, a carga fiscal está lá, em vez de ser pelo lado, acaba por ser pelo outro, e não há nenhum incentivo às empresas e à exportação. E eu acho que essa é a grande falha deste governo atual. Na dicotomia que toda a gente já percebeu que existe neste momento na Europa, em Portugal e sobretudo na Europa, e nestes países do sul da Europa, entre a austeridade, que é necessária, e o crescimento, que também é necessário, o governo, de facto, só se preocupa com um dos lados, e o António aí tem toda a razão. O governo só se nota preocupação com medidas de um lado, do lado da austeridade, não se nota ainda, de uma forma muito significativa, as medidas do lado do crescimento. Obviamente que houve melhorias no sentido de algumas reformas, nomeadamente a reforma laboral, houve medidas na forma da reestruturação das empresas, mas são medidas que demoram algum tempo, que não estão a avançar com a rapidez que se poderia pretender, porque não há incentivos, de facto, ao investimento, nomeadamente às PMEs. O financiamento continua completamente estrangulado,
e vai continuar estrangulado, porque já se percebeu que o banca, nesse aspecto, o sistema financeiro está em bloco, defende uma lógica e, de facto, o próprio Banco de Portugal não consegue mudar esta lógica do sistema financeiro. Portanto, o sistema financeiro não vai ter grandes condições de financiar a economia, muito menos as PMEs, porque vai para empresas de menos risco e, portanto, as PMEs são de maior risco. Não vê medidas nenhumas para fazer a desintermediação, por exemplo, e as PMEs irem buscar capital, irem buscar investimento estrangeiro direto, irem buscar desintermediarem do sistema financeiro, portanto, irem para a Bolsa, para o mercado de capitais, é um quebra-cabeças para uma pequena e média empresa nacional. Portanto, o grande problema, se o financiamento é o grande problema para as PMEs, neste momento, porque elas depois têm flexibilidade para se reorientar para a exportação. Aquelas que não vão para a exportação, obviamente, têm que estar para o mercado interno, essas estão com mais dificuldades, mas aquelas que se conseguem, e há muitas empresas, e a resiliência, de facto, do nosso tecido empresarial é grande, viram-se rapidamente e estão a fazer um excelente trabalho na parte da exportação. Não têm o apoio do financiamento e o Governo não está a fazer nada. E a proposta do Partido Socialista de criar um novo banco, precisamente para ajudar estas PMEs, é uma proposta que faz sentido e que poderia ser útil das empresas portuguesas? Faz sentido ter um banco de investimentos e faz sentido a lógica que está determinada, que creio que é essa a medida, não conheço muito bem, que é um banco de investimentos separado da banca comercial, orientado para o investimento, que canalizasse o investimento direto da Europa nomeadamente para projetos em Portugal, nomeadamente para PMEs. Eu acho que a ideia em si faz sentido. Agora, não faz sentido é estar a criar um novo banco. O sistema financeiro que temos está estabilizado, é um bom sistema financeiro. A Caixa Geral de Depósitos pode perfeitamente fazer este papel. Não é preciso estar a criar um outro banco dentro da própria Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos devia preocupar-se menos em estar a concorrer com os outros bancos na lógica comercial e estar mais a fazer um papel de banco estrutural de investimento no domínio público, obviamente. Portanto, já temos um banco que está, na minha opinião, vocacionado para poder fazer este papel. Então faça-o. É uma questão de... é público, pode determinar que o faça. Estar a criar mais um banco, mais um agente, creio que é aumentar a perturbação do sistema financeiro. O que é preciso fazer é, como já temos referido várias vezes aqui, é retirar alguns ativos que estão no sistema financeiro, são ativos cheios de imparidades, colocá-los em fundos próprios, geri-los de uma forma separada e libertar os balanços dos bancos para o financiamento, nomeadamente para as PMEs. Isso é que é preciso fazer. Estar a criar novos bancos, não creio que seja necessário. Uma orientação para o investimento dentro da própria Caixa Geral de Depósitos. Estou completamente de acordo. É o que falta, de facto, é conseguir maneira de canalizar esses por fundos acaso, da Europa. tendo também a concordar com aquilo que disse o José Poças Teves, quero dizer, eu acho que, de facto, nós estamos confrontados com um problema que é o de a banca existente, hoje em dia, a banca comercial, preferir operações que correspondam no essencial ao filé mignon, portanto, grandes montantes, a financiar realmente, mesmo que os spreads sejam inferiores aos spreads praticados com as PMEs, mas em que, de facto, o risco envolvido na operação já não é o mesmo, é um risco baixo, digamos assim, comparativamente baixo, e preferem, portanto, operações desse tipo, e em relação realmente a PMEs preferem desalavancar e, portanto, reduzir o grau de exposição. Donde dificilmente, mesmo que se melhorem as condições de recapitalização, e eu sou adepto disso, realmente, da banca, em vez de estar a ser recapitalizada a 8,5%, ser recapitalizada a 4,5% ou a 5%, mesmo que isso aconteça, duvido que a banca venha a privilegiar realmente esse segmento das PMEs. E aí a Caixa Geral de Depósitos pode desempenhar realmente um papel importante, é uma das razões porque eu sou a favor, e penso que também o José Poças Teves, realmente, de que a Caixa Geral de Depósitos continue a ser realmente um banco público, um banco de capitais públicos, mas também admito que haja a ideia de utilizar fundos estruturais e essa ideia da utilização dos fundos estruturais é importante, e estou de acordo com a Secretária-Geral, com o Secretário-Geral do Partido Socialista, mas penso que pode ser feito pela Caixa Geral de Depósitos. Até que já está a fazê-lo. A Caixa Geral de Depósitos, aliás, já tem uma experiência ligados ao Banco Europeu de Investimentos, já está a fazer isso. No passado já realmente teve essa ligação, e mais, tem a rede, que é uma coisa, só criar a rede, fazer os contactos com as empresas, realmente conhecer realmente as oportunidades de investimento e tal, é uma coisa que leva o seu tempo, realmente
realmente a Caixa Geral de Depósitos já Já tem, tem esse realmente know-how. conhece, tem informações sobre as empresas, já conhece grande parte da atividade que elas estão a desenvolver, portanto eu utilizaria a Caixa para esse efeito. E há depois a Sofid, que é para a internacionalização, realmente, mas para as economias em vias de desenvolvimento, de empresas portuguesas que se querem internacionalizar para economias em vias de desenvolvimento ou novas economias emergentes. E, portanto, eu acho que os instrumentos já existem. É preciso nós darmos meios, realmente, a esses instrumentos e capitalizarmos esses instrumentos. Eu estou de acordo com uma ideia que é importante, que é pegarmos naquele diferencial que existe entre o montante que foi utilizado para a recapitalização dos bancos e os 12 mil milhões de euros e, enfim, podem ser canalizados para a Caixa Geral de Depósitos, podem ser canalizados para fundos para a internacionalização da economia portuguesa, que são geridos pela Caixa Geral de Depósitos, que eu gostaria que também, em parte, é um montante mais pequeno, claro, já ficaríamos muito satisfeitos, fossem também geridos pela Sofid. Enfim, eu acho que tudo isso faz sentido e acho que é realmente uma das grandes prioridades. Como acho que é muito importante pensar-se em incentivos de natureza fiscal naqueles setores que são considerados setores estratégicos e em relação às novas empresas que venham a ser criadas nesses setores estratégicos, como também a possibilidade de deduzir à matéria coletável pelo menos parte dos investimentos que venham a ser realizados. Quer dizer, isso também é uma maneira de incentivar realmente o investimento. Até porque não é tão caro a isso, o impacto não é tão significativo como isso a nível da receita, ou a nível da perda de receita, e é muito significativo a nível de reestruturar e dar a volta em termos da economia. Eu acho que, de facto, faltam estas medidas, faltam medidas de apoio que podem ser redução, por exemplo, IRC, não é pelo IRC que as PMEs pagam, até porque a maioria das PMEs não paga tanto IRC como isso. Não, e o impacto que tem nas receitas é uma faturação que mas pode ter impacto muito significativo a nível da tesouraria, por exemplo, os PECs, etc. Isso que acaba por ter um impacto muito significativo. E foi-se à componente psicológica do investimento. Isso, complementado com medidas de apoio ao financiamento e maior facilidade de acesso a capitais e ao mercado de capitais, etc. É claramente uma medida com efeito que pode ser um efeito imediato e que pode ter um efeito produtivo e mudar a atitude a atitude perante o financiamento, porque neste momento a atitude do empresário perante o financiamento é: eu vou ao banco, só sabe ir ao banco, não tem outra atitude. Também é verdade que, se for pelo outro lado, a complexidade é demasiado grande e os custos são demasiado grandes. Portanto, é preciso flexibilizar, facilitar a vida e apoiar este acesso direto ao mercado. E outra questão, já agora... Isto não custa muito dinheiro, é a legislação. Outra questão muito importante, até porque se fala na redução, enfim, do número de freguesias e até, enfim, se falava anteriormente na redução do número de municípios e, portanto, da reforma administrativa, realmente passando também pelo poder local, não é? Ora bem, é realmente o problema do ordenamento do território, realmente. O ordenamento do território é essencial, continua a existir isso. E haver planeamento, haver realmente algum planeamento em termos regionais, a nível regional, em termos setoriais, enfim, com a seleção dos tais setores estratégicos e a nível nacional, planeamento indicativo. Nós estamos numa economia em direção central. Nenhum de nós defende realmente um planeamento imperativo. Mas isso é essencial. Sim, mas este ponto é importante. É claramente outra legislação, outra reforma, que não implica nada a nível orçamental, é só a vontade política. Aliás, eu diria mais, a coragem política para o fazer, que é exatamente a mudança dos chamados IGTs, tudo que regula o território. Não há um metro quadrado deste território que não tenha uma legislação qualquer contraditória de outra legislação qualquer. Quer dizer, assim não é possível. E, portanto, não há investimento. Se hoje um empresário estrangeiro, um investidor estrangeiro, quiser investir, por exemplo, numa coisa que é absolutamente crucial, tem a ver com o mar e é um dos setores onde Portugal tem claramente que avançar. Se quiser montar uma aquacultura, por exemplo, no mar português, não há local, não há legislação, só há proibições, não há autorizações. Pode fazê-lo numa lógica extremamente reduzida, mas se quiser fazer numa lógica mais alargada, não tem condições. O Estado não me diz: olha, vai fazer naquele sítio, porque nós já autorizamos a fazer naquele sítio. Há um conjunto de redes burocráticas e de licenciamentos que têm que ser feitos. Vem agora a história do licenciamento zero, mas ainda não está implementado, ainda não está a funcionar, demora tudo demasiado tempo. E isto não custa dinheiro, não tem nada a ver com o orçamento, são reformas estruturais mas que o Governo tem que avançar. Mas que estão a ficar para trás? São essas que estão a ficar para trás e é aí que o Governo tem que rapidamente resolver o problema. Isto não é este Governo, tão muito o Governo, mas faça-se estas reformas.
Pois é. E Isto de é facto urgente. já passou bastante tempo. E o Governo continua a não atuar realmente ao nível dos chamados, aquilo que nós designamos como subintermédios de uma forma significativa, não consegue fazer realmente a reorganização do Estado. O nível de desperdício no Estado continua de facto, insuportável. E, por outro lado, não tem sequer a criatividade suficiente para apresentar algumas medidas de incentivo realmente ao investimento, quer dizer, que é uma coisa que também não é assim tão complexa como isso. E portanto, não estou otimista em relação ao próximo ano. Mas o Executivo, nesta altura, Mas este governo já não vai fazer. Este governo já não vai fazer, já não tem fazer, condições. porque se tivesse que o fazer já o tinha feito. Não, eu acho que este governo já não tem condições para fazer. Mas este é um Executivo que já reconhece que o corte na despesa tem de passar essencialmente pela redução do número de funcionários públicos. Hoje surgiu a indicação de que o Governo quer reduzir em 50% os funcionários com contratos a prazo na função pública até 2014. Este é o início de uma redução acentuada do número de funcionários Pois, públicos. isso está bem, tudo isso é muito bonito, mas é preciso que, entretanto, existam algumas políticas também de incentivo, que criem alguma expectativa de absorção da mão de obra que se vai libertar, não é? E do desemprego que, entretanto, vai ser criado, porque nós temos que ver aqui uma coisa que os neoliberais têm, eu repito sempre, é que é muito bom, de facto, termos um Estado mais eficiente e que não tenha realmente peso excessivo na economia, é muito positivo. Mas, se esse Estado não for substituído por nada, não é? Se for substituído pelo vazio, de facto, nós vamos mas criar instabilidade social, como é evidente. E, portanto, é evidente que se não se fizer nada no sentido dessa mão de obra que vai ser liberta, realmente, ter algum emprego ou alguma expectativa de emprego, pelo menos uma boa parte dessa mão de obra, nós temos tido, ao longo da nossa história, é preciso também lembrar um pouco a nossa história. Uma das vantagens que tivemos ao longo dos tempos, e o professor Oliveira Salazar então, soube melhor que ninguém realmente gerir esse aspecto. Realmente não é propriamente o melhor dos exemplos, por várias razões, mas foi o seguinte, é que a existência de realmente um Estado relativamente forte numa economia fraca, que era a economia realmente portuguesa do princípio, antes realmente do Big Push dos anos 50, não é? Da era, portanto, do condicionamento industrial e com o arranque económico, é importante para manter o mínimo de estabilidade social. Porque senão realmente temos uma situação de grande instabilidade, que foi o que aconteceu, por exemplo, no século XIX, quando houve realmente as guerras entre liberais e absolutistas. Não havia realmente um Estado tão forte e centralizador como veio a existir depois. Ora bem, isso teve uma vantagem, entre aspas, é que realmente garante uma certa estabilidade social. Se nós realmente substituirmos esse Estado forte e centralizador por zero, por nada, realmente vamos ter instabilidade. Portanto, é preciso que haja condições para o tecido empresarial, entretanto, se desenvolver. Realmente, portanto, temos que ter um approach realmente gradualista e temos que fazer alguma coisa para haver crescimento económico. E esse é que é o Essas problema. medidas a mim assustam-me um pouco. Eu tenho alguma experiência profissional, não no Estado, nunca trabalhei no Estado. Já fiz alguma consultoria para o Estado, mas mais a nível macro e político. Nós, a nível de micro, tenho bastante experiência nessa área e fico sempre muito ansioso quando estão medidas, vamos reduzir 40 mil pessoas, vamos reduzir 200 pessoas, vamos reduzir 400 pessoas. Porquê? Porque fazer isso sem antes tomar atitudes, por exemplo, o orçamento base zero, que já falamos aqui, para voltar a uma medida que se discutiu muito à questão do ano e tal e que se abandonou completamente. Porquê é que o Estado ainda não adotou, porque é que o Governo ainda não adotou para o Estado um orçamento base zero? Em função porque há claramente funções do Estado que precisam de mais dinheiro e há claramente funções do Estado que são desperdício total e precisam de muito menos dinheiro. Portanto, cortar 10% a tudo ou cortar 20% a tudo é muitas vezes estar a cortar não gordura, mas estar a cortar músculo. Portanto, muitas vezes é atirar, como eu costumo dizer, atiras fora o bebê com a água do banho. Tomar medidas dessas drásticas, sem antes adotar medidas como, por exemplo, esta do orçamento base zero, justificar a razão do orçamento, podemos estar, de facto, a ter um efeito muito pior que aquele que se pretende. O António tem toda a razão. O que podemos estar é a dar cabo do Estado. Não a tornar o Estado mais eficiente, porque é verdade, o Estado tem que reduzir, o Estado tem que ser mais eficiente. Um dos problemas da nossa economia, já o dissemos várias vezes aqui, é que mais de 60% da economia está no Estado, e o Estado é ineficiente. E, portanto, isto fez nos impostos que temos que pagar para um nível de serviço extremamente reduzido. Portanto, claramente é preciso melhorar a eficácia do Estado. Agora,
de uma forma cega, retirar 40 mil pessoas, ou retirar 10% ou 15%, sem haver toda uma política como esta do orçamento base zero, e não é tão complicado como isso. Costuma dizer, mas isso é muito difícil de implementar. Não é tão difícil. Se tivesse feito desde o Faz de uma forma gratuita. Já existe há um ano e tal. Um ano tira os 10%, o outro ano tira uns 5%, o outro tira os 10%, o outro tira os 5%. Este é um processo contínuo, não é um processo que não é um exercício de um único ano, é um exercício permanente e contínuo de redução. Medidas deste tipo não custam dinheiro, ainda não estão tomadas. Não, é isso que eu digo. O Governo, se as quisesse fazer, já as tinha feito. Pelos vistos, não as quer fazer. Ou não as sabe fazer, não sei. E na próxima semana já teremos à partida as linhas completas do orçamento para o próximo ano, que poderemos analisar com mais pormenores. José Poças Esteves, António Rebelo de Sousa, muito obrigado. Foi um grande prazer. Como sempre. Como sempre.